Nos próximos 120 minutos, a vida debate. A vida ouve. A vida opina. 120 minutos com um diálogo franco e aberto. Cláudio Apolinário apresenta Debate da Vida. É quinta-feira, dia 8 de julho de 2021. Tá começando mais um Debates da Vida e você tava aí ansioso para começar o debate, né? Que eu sei. Então, ó, a partir de agora o debate está no ar e você pode acompanhar também a gente pelas redes sociais, que é o nosso Instagram, Facebook e canal no YouTube. Eu tô na vida. Lá no YouTube, aproveita, clica no sininho. Se você não tem inscrição, também faz a sua inscrição e compartilhe com mais pessoas. Dê um joinha também, tá? Lá no Eu Tô na Vida. Lá no chat no YouTube você pode participar e também pelo WhatsApp da Vida, dando a sua opinião. Existe pecado involuntário? Né, Cláudio? Bom dia. Bom dia, Simone. Bom dia a todos que estão nos acompanhando, que estão nos ouvindo através da Vida 96,5 e também através das mídias sociais, YouTube, Facebook, Instagram. Eu Tô na Vida. Muito obrigado pela participação de vocês. O debate, as participações têm crescido a cada dia e a nossa gratidão por saber que nós estamos contribuindo para o reino, contribuindo para levar conhecimento a todos vocês que têm nos acompanhado. Então Deus te abençoe, muito obrigado mesmo pela sua audiência. Se você está nos ouvindo pela Vida 96,5, vem para a internet, Instagram, Facebook e YouTube. Eu Tô na Vida, nós já estamos transmitindo ao vivo e hoje vamos falar sobre esse tema comentado já pela Simone, que é: existe pecado involuntário? Ou seja, sem a vontade de fazer, ou seja, pequei, aconteceu. Sem querer, querendo. Sem querer. Não foi querendo, não foi involuntário mesmo. Existe pecado involuntário? Nós queremos a sua participação, nós queremos a sua opinião. Nós hoje temos aqui participando conosco ao vivo nos estúdios da Rádio Vida o pastor Paulo Miranda e também o pastor Luciano Scala, que vão contribuir com o nosso tema de hoje. E no terceiro bloco teremos a participação especial do pastor Cleverson Vale, que também vai nos ajudar no assunto. A sua opinião, você pode mandar ela através das mídias sociais, Instagram, Facebook, YouTube, /Eu Tô na Vida. É só ir lá na sala de chat e mandar a sua opinião e também através do WhatsApp da Vida. Isso, no WhatsApp da Vida você pode mandar áudio e vídeo também, tá? Além de mensagem de texto. Vai lá e participa junto com a gente. 12997472010. Maravilha. Então mande pra cá a tua participação, a sua opinião sobre esse tema. Existe pecado involuntário sem querer? Eu começo cumprimentando primeiro o pastor Paulo Miranda, primeira vez recebendo ele aqui nos estúdios. Satisfação tê-lo conosco, pastor. Uma alegria, quero ser grato pela oportunidade e dizer a paz de Cristo a todos que nos ouvem, a toda a bancada, a todos nós que estamos aqui, que o Senhor, que o Espírito Santo de Deus possa nos conduzir debaixo da sua graça para um tema tão importante. Maravilha. Pastor Luciano Scala, bom dia, satisfação tê-lo conosco também. Bom dia, pastor Cláudio, bom dia, pastor Paulo, bom dia a toda a produção da Rádio Vida. É um prazer estar aqui mais uma manhã para partilharmos de um assunto importante. Acredito que até o meio-dia, acredito que muitas pessoas terão aí uma nova visão acerca desse tema e vamos trabalhar que possamos ter um programa bem produtivo. Maravilha. O pastor Luciano Scala que agora está mais famoso ainda, né? Porque saiu no SPTV. SPTV. Foi a instituição, né, pastor? Exatamente. SPTV, uma reportagem muito legal, uma gravação que foi feita na nossa comunidade, na nossa igreja, dos trabalhos sociais que nós fazemos e foi uma bênção, né? O senhor está até mais sorridente, ficou até mais... A vida mudou, a vida sorriu. É isso aí. Nós brincamos aqui, falamos fora do ar, eu até brinquei com ele, falei assim, olha, eu não sou muito chegado na Globo, não, mas é inegável a visibilidade que dá, né? Meio-dia, programa de meio-dia, horário do almoço, muita gente assistindo. E a repercussão foi muito grande, pastor. Muitas pessoas assistiram, pessoas que há tempo não falavam comigo, não tinham mais contato, perdeu o contato e voltaram a falar porque viram também nas redes sociais e foi uma repercussão muito legal. E o comentário que nós fizemos aqui é para a glória de Deus, para né? a glória, um trabalho exatamente. feito, trabalho social, não existe, eu tenho dito isso, não existe igreja sem trabalho social. É verdade. E parabéns pelo lindo trabalho que está sendo realizado. Obrigado, lá. pastor. Muito obrigado. Maravilha. Vamos lá então, o tema de hoje: existe pecado involuntário? Vou trazer aqui, vou dar a honra ao pastor Paulo Miranda, como está vindo hoje pela primeira vez no estúdio, vou dar a honra para ele de começar 2 minutos inicialmente. Então, pastor, para o senhor defender aí, dar um spoilerzinho do seu posicionamento. Existe pecado involuntário? Amém. Muito obrigado. Quando nós estamos tratando da palavra de Deus,
eu sempre tenho falado assim, a minha base é sempre o nosso mestre por excelência, que é o Senhor Jesus. Então eu vou partir aqui das suas palavras de Mateus capítulo 5, versículo 37, que diz assim: seja, porém, o vosso falar sim, sim e não, não, porque o que passar disto é de procedência maligna. Então, por esse texto, pela palavra do nosso mestre, eu tenho por mim que não existe o pecado involuntário a partir de que você tenha conhecimento da lei. É como, por exemplo, quando a pessoa vai tirar a sua habilitação, ela passa lá por vários processos. Processo de treinamento no volante e o treinamento ali técnico, que é conhecer a lei do país. Então ela toma conhecimento ali, por exemplo, que não pode avançar o sinal vermelho, tá certo? Então ela está conduzindo seu carro, num belo dia ela passa o farol vermelho. Ela passou o farol vermelho, ela transgrediu a lei. Então, por que há transgressão? Porque ela conheceu lá no estudo, no autoescola, que é proibido passar o farol vermelho. Lógico, se ela avançou o farol vermelho, significa dizer que ela transgrediu, ela quebrou a regra. Então, partindo do princípio do conhecimento da regra ou da lei, ela, em posse do conhecimento, naturalmente ela não está pecando involuntariamente, ela está ciente do que ela está praticando. Maravilha. Pastor Luciano também terá 2 minutos para fazer a sua consideração inicial sobre o tema, e a tua participação ela é fundamental para nós, então mande para cá, Instagram, Face e YouTube, /Eu Tô Na Vida, e também através do WhatsApp da Vida. Aproveitando, lembrando a você que você também pode votar na nossa enquete, que está disponível no Facebook e também no Instagram. No Facebook, basta você entrar na transmissão, o Facebook já dispara para você a nossa enquete. No Instagram você tem que entrar no Story. Como nós já começamos a transmissão, você não consegue mais votar por lá. Você tem que entrar no YouTube, youtube.com/Eu Tô Na Vida. Lá a nossa produção já coloca o link, você clica no link, ele leva você na enquete, você vota e volta pra cá, ok? Se você não puder entrar no YouTube, então vá no meu Instagram, @Cláudio Apolinário. Lá também tem a enquete para você participar conosco, ok? Pastor Luciano, 2 minutos. Muito bem, pastor Cláudio. Eu entendi a fala do pastor Paulo, porém acredito que exista sim a possibilidade do pecado involuntário. A Almeida Revista e Atualizada vai chamar de um pecado de ignorância. A Almeida Atualizada vai chamar de a não atenção. A Nova Tradução da Linguagem de Hoje vai chamar de um pecado sem querer. E a Nova Versão Internacional é o pecado sem a intenção. Aquele pecado da ignorância. Nós temos alguns textos bíblicos que eles nos ajudam a pensar nessa possibilidade. Nós temos alguns textos que vão mostrar que esse pecado, ele é possível, e eu tenho aqui não somente alguns textos, mas nós temos algumas possíveis reflexões que nós podemos fazer de situações onde nós vamos perceber com facilidade que o pecado, ele pode acontecer sim de forma involuntária. E existe uma responsabilidade muito grande que a própria palavra de Deus coloca sobre os mestres, sobre aqueles que têm a responsabilidade de ensinar. E existe o falso ensino. E existem muitas pessoas que pela ignorância, pelo falso ensino, acabam praticando pecados. E nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Eu creio que quando eu tiver um tempo maior para explanar essa questão, nós vamos apresentar algumas possibilidades sim desse pecado involuntário. Maravilha. Opiniões iniciais dadas então, pastor Luciano Scala defendendo que existe sim a possibilidade de um pecado involuntário, e o pastor Paulo defendendo que não existe pecado involuntário, partindo do princípio que uma vez que você conhece o que é certo, se você errar é porque você pecou voluntariamente, ok? Nós queremos a sua participação e a sua opinião. Nós vamos então agora aos áudios falando sobre o assunto. O professor Matheus Angel, o primeiro áudio, e o segundo áudio do pastor Joaquim de Andrade. Vamos ouvi-los. Quando eu quero dizer que existe pecado involuntário, eu me refiro, por exemplo, a uma pessoa que a sua natureza, de modo inconsciente,
expressa um ato pecaminoso, um ato de aversão contra Deus. Nós podemos ver isso de forma bem clara em Romanos, capítulo 7, verso 18, que Paulo diz assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Aqui ele faz uma afirmação da depravação total. Pois o querer o bem está em mim, porém não efetuá-lo. Ele ainda consegue trazer a ideia de algo bom, um dispositivo bom que está nele, mas existe um abismo entre o seu desejo e o efetuar do seu desejo. Essa crise, esse problema, faz com que nós tenhamos pecados involuntários efetuados de modo consistente e constante na nossa vida, e somente a graça eficiente de Cristo para poder cobrir essa questão. O verso de número 20, ele fala assim, mas se eu não quero, já não sou eu quem o faz, e sim um pecado que em mim habita. Interessante que ele fala isso mesmo sendo regenerado, o que traz uma complicação ainda maior para um debate amartiológico, né? Por fim, ele vai trabalhar a ideia do verso 21, que o querer fazer o bem ao encontro da lei de que o mal reside em mim. Então, a lei, ela me condena, ela me coloca numa posição de que eu não consigo alcançar nem viver a lei. Então, se eu não consigo, quem consegue? Só Cristo. Então, só a graça de Cristo, só Cristo vivendo em mim pode, em dados momentos, vencer a lei. Mas quando não venço, eu também preciso dele para receber o perdão. Então, o pecado involuntário existe como uma realidade da depravação total. 96.5 Debate da vida. Em Hebreus 10, 26 diz: porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Vamos deixar bem claro que não há quem não cometa pecado, tá? Seja ele quem for. E a gente tem inúmeras definições de pecado, né? A gente tem aí o pecado público, o pecado escondido, pecado individual, pecado contra o Criador, pecado contra a criação, pecado contra a igreja. E aí temos a categoria do chamado pecado consciente e pecado inconsciente. Tem até o pecado novo e o pecado repetido. Tem até igrejas que o camarada pecou, eles batizam de novo. Bom, pecado à luz da Bíblia é transgressão da lei de Deus. Mas eu quero deixar bem claro que quando nos convertemos, passamos a ser nova criatura. Agora, uma pessoa que não conhece a Deus, é claro que essa pessoa está cometendo aí o chamado pecado inconsciente, tá? O pecado inconsciente é aquele pecado da natureza caída, da natureza pecaminosa, que o indivíduo não tem o Espírito Santo de Deus para orientar ele, porque quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então essa ideia de que o camarada pecou inconsciente, depois de ter conhecido a Deus, de ter conhecido a palavra de Deus, bom, eu não vejo base para isso, tá? Então, eu diria que esse chamado pecado inconsciente, ele é feito muitas vezes aí pela falta de conhecimento da verdade, tá? Se ele conhece a verdade, se ele conhece Jesus, todo e qualquer pecado que ele comete é consciente. Maravilha. Temos aí então a posição do pastor Joaquim de Andrade, que corrobora aqui com o posicionamento do nosso pastor Paulo, mencionando que se a pessoa conhece a verdade, todo pecado ele é consciente, né? Ele mencionou, inclusive, no início da sua ponderação, se vivermos deliberadamente em pecado, ou seja, eu vivo deliberadamente em pecado, mesmo já tendo conhecido a verdade, que isso não faria sentido, portanto, este pecado, ele é consciente. O professor Matheus Angel ressaltou aqui os textos de Romanos capítulo 7, versículo 18, versículo 20, que mesmo não querendo, não sou eu que faço, mas a carne que faz, seria um texto de Paulo. Então, se eu não consigo, é uma realidade da depravação total, portanto, existe sim o pecado involuntário, segundo o posicionamento do professor Matheus Rangel. Nós voltamos então com os nossos convidados, eles agora terão 4 minutos cada um para fazer a sua explanação, ou seja, desenvolver melhor o seu ponto de vista. Começo pelo pastor Luciano, na sequência o pastor Paulo continuará dando o seu posicionamento. Pastor Luciano, 4 minutos. Bom, eu acredito na possibilidade do pecado ser cometido de forma involuntária. Então nós temos
a apresentação dessa temática lá em Levíticos. Nós vamos encontrar esse pecado da ignorância. Nós encontraremos também citações, por exemplo, no livro de Josué. Mas eu quero utilizar como base para minha reflexão os textos de Atos dos Apóstolos. Nós temos, por exemplo, em Atos, capítulo de número 3, falas do apóstolo Pedro, dizendo que aquilo que os judeus tinham feito e as autoridades dos judeus tinham feito com Jesus, eles tinham feito sim por ignorância, pela falta do conhecimento. Depois nós temos, por exemplo, Paulo, também em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, Paulo falando acerca dos gregos, que tinham desenvolvido uma cultura de idolatria por conta da ignorância. Então nós entendemos que existem várias possibilidades da pessoa cometer um pecado por ignorância. Eu quero dar alguns exemplos bem simples. Primeiro, vamos imaginar na hipótese de uma pessoa que é contratado para trabalhar em uma determinada empresa, e essa pessoa trabalha nessa empresa e ela não sabe, mas essa empresa, ela usa mercadorias que são roubadas, ela sonega impostos. De certa forma, ela está pecando. E ela pode ser até enquadrada pela lei como uma pessoa conivente com esse tal crime. É uma pessoa que está pecando, mas está pecando de forma inconsciente, ela não sabe da realidade. Ela é cristã. Ela anda conforme a palavra de Deus, mas ela não conhece os pormenores, o que acontece por detrás daquela empresa. Uma outra hipótese que nós podemos pensar é na possibilidade de uma pessoa que vai trabalhar ou vai estudar em algum determinado lugar, conhece uma outra pessoa que se apresenta como alguém solteiro, começa a desenvolver uma amizade, começa a desenvolver um relacionamento, começa a namorar com essa pessoa. Bom, mas ela é casada. Ela é casada. É uma pessoa que talvez separou apenas de casa, mas ainda legalmente está casada. Essa pessoa estando se relacionando com essa pessoa, ela está cometendo pecado? Se nós olharmos com um olhar simples e frio, nós vamos dizer que sim, ela está pecando. Mas ela está consciente? A outra pessoa foi totalmente transparente com ela para falar da situação em que está vivendo? Pode ser que não. Se essa pessoa não sabe, ela está pecando, mas é um pecado inconsciente. E nós podemos também destacar um aspecto cultural. Nós estamos falando, quando nós falamos de cristianismo, nós precisamos entender que o cristianismo é uma fé, é uma doutrina, é uma crença que tem pouco mais de 2000 anos. Se nós pensarmos na doutrina judaico-cristã, nós vamos pensar num espaço de tempo maior, sim, talvez num todo de 5000 anos, mas nós não temos, por exemplo, acesso em muitas informações, pelo menos aqui no Ocidente, por exemplo, da cultura dos egípcios, da cultura hindu, da cultura dos chineses, da Mongólia, por exemplo, que são culturas mais antigas do que a nossa. E como Deus encara essas pessoas que a sua vida inteira foram idólatras, porque não tiveram conhecimento da verdade. A idolatria é um pecado condenado pela Bíblia, mas ele é um pecado condenado para aquele que tem um conhecimento da verdade. Se nós pensarmos por esse ângulo, sim, claro, a pessoa tem um conhecimento da verdade, ela comete esse pecado. Mas e essa pessoa que não teve acesso ao conhecimento da verdade, que hoje nós temos através de todos os meios, através da Bíblia, da pregação do Evangelho, mas e tantas outras pessoas que nasceram numa cultura, que cresceram numa cultura e talvez ainda nunca ouviram falar de Jesus? Será que essas pessoas estão pecando de forma consciente ou de maneira inconsciente? Maravilha, opinião dada. Nós vamos então agora ouvir o pastor Paulo, que também terá os mesmos 4 minutos para fazer a sua explanação sobre o tema de hoje. Existe pecado involuntário? Pastor Paulo. Bem, é um assunto, esse assunto, ele vem de longe, né? Eu vou ressaltar aqui que nos primeiros séculos da igreja, esse assunto ele já era discutido. Porque qual que era a ideia? Para eu chegar no ponto aqui onde eu quero chegar dentro da história da igreja nos seus primeiros séculos. É que o homem tinha consciência, tinha um entendimento, melhor dizendo, que ele tinha esse estado de involuntariedade do pecado. Por quê? O pecado se manifestou na alma do homem, mas
que foi atribuído ao corpo. Então, o ser humano, o homem, passa a ser, então, uma criatura pecaminosa. O pecado está ali no seu corpo. Então, havia, assim, um entendimento que aquela pessoa ela ia ter os pecados involuntários porque a carne dela tinha experimentado o pecado. Então, lá pelo ano de 415 depois de Cristo, o Santo Agostinho, o filósofo, o teólogo, ele em estudo com a sua equipe, eles trouxeram uma definição, que o pecado pode ser evitado, sim, se a nossa natureza corrompida for curada pela graça de Deus através de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu tenho esse entendimento, veja lá atrás, nos primeiros séculos, né, da Igreja de Cristo, essa discussão já acontecia e Santo Agostinho chega nessa definição. Poxa, para que me vale a graça então? Porque se a graça de verdade manifesta-se na vida do homem, ele vai conseguir sim não pecar, evitar o pecado. Então, partindo desse princípio. E eu quero dizer também que para alguns, né, o escritor apóstolo Paulo, para outros apenas o escritor aos Hebreus, né, no capítulo 6 e no versículo 4, diz assim: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram do dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, e recaírem, sejam outra vez renovados para o arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e expõem ao vitupério. Eu quero dizer esta palavra que nós lemos aqui em Hebreus. Bem, primeiro que eu tenho um entendimento assim, pastor Cláudio, que a vida cristã é para cima e não para nós andarmos no horizonte, porque é confortável o tema da questão involuntária, é confortável, porque alguém vai sempre chegar num gabinete pastoral e dizer, olha, foi involuntário. Então, nós aprendemos com nosso Senhor Jesus que a posição é sempre melhor. O apóstolo Paulo escreve isso, olha, não que eu tenha alcançado a estatura do varão perfeito, mas é essa que eu estou buscando. Naturalmente que nós cometemos pecado no decorrer da nossa vida cristã. Porém, o nosso posicionamento deve ser que nesta eu não caio mais. Maravilha. Opiniões dadas então pelos nossos convidados. Nós queremos a sua participação, nós queremos a sua opinião através do WhatsApp da Vida. Você pode mandar áudio, você pode mandar vídeo, participar conosco do nosso debate de hoje com o tema: existe pecado involuntário, ou seja, aquele em que não há intenção, ou seja, aconteceu, né? O pastor Luciano trouxe aqui alguns exemplos práticos de pessoas, por exemplo, até anotei aqui o exemplo dado por ele, de uma mulher que se relaciona com um rapaz ou vice-versa, que não contou que é casado. Então, ela está em pecado, está em adultério, inclusive, né? Se tiver um relacionamento aí profundo com um camarada, e aí? Foi involuntário? Foi sem querer? O que você acredita? Existe pecado involuntário? A sua opinião, a sua participação, ela é muito importante para nós. Nós vamos a um rápido intervalo, voltamos já já com o bloco do ouvinte, onde nós vamos ler as suas perguntas, colocar aqui os seus áudios, seus vídeos, para que você possa participar conosco, ok? Vamos ao intervalo e voltamos já já. O debate da vida volta daqui a pouco. Apareceu um vírus e mudou a forma de relacionamento. Mudou a forma de convivência entre as pessoas e o mundo. E a sua empresa?
Está preparada para toda essa mudança? Sua marca está pronta para falar com esses novos clientes? A agência Chairo está pronta para atualizar os seus negócios. Solicite uma consultoria gratuita de marketing digital com os especialistas da Chairo e prepare-se para vender como nunca. Chairo, especialista em potencializar vendas. Ligue Chairo 11 98274 5116 ou acesse chairo.com.br. facebook.com/Eu Tô Na Vida. É só curtir e compartilhar. E aí, pai, beleza? E aí, filho? Viu o seguinte, você libera o carro hoje? Claro. Aê! Que não, né, filho? Ih, deu ruim. Aí, pai, qual é? Já sou habilitado, coroa. Ah, eu sei, filho, mas você conhece a seguradora. Se eu colocar você como condutor, o valor do seguro dobra. Que tal dar uma atualizada? E experimentar a proteção veicular da Touros. Sem burocracia, pagamento em 12 vezes no boleto bancário, sem consulta SPC e Serasa. E sem perfil, qualquer pessoa habilitada pode dirigir. Cobre 100% tabela FIP. Terceiros, assistência 24 horas, guincho, chaveiro, troca de pneus, auxílio a pane seca, hospedagem emergencial. São tantas vantagens que o tempo deste comercial ficou pequeno. Para saber mais, ligue 11 9 34 12 88 71. Touros, o jeito mais inteligente de proteger o seu carro. Vida FM. Vida. Aqui você tem o clamor pela vida. De segunda a sexta, em 3 edições. Às 7 da manhã, 6 da tarde e à meia-noite. Pai, que o nosso coração possa estar firmado em Ti e que o Teu nome, Ele seja glorificado em nós. Sim, Senhor, continua operando nos nossos corações. Faça o seu pedido de oração através do site biblicavida.com.br. Bíblica Vida é muito mais vida, é muito mais bíblica. Muito mais vida, muito mais bíblica. Primeira imersão Trilha 7. E que semana especial, hein? Da primeira imersão Trilha 7. Você já está participando junto com a gente? Ainda não? Hoje tem mais às 8 horas da noite, não é mesmo, Cláudio? É isso aí, Simone. Eu até levantei aqui para pegar os livros. E, Simone, você acredita que tem gente que já tá profetizando que é dele? É dele? A gente mandando mensagem dele, assim, ó, já é meu. A Bíblia. Eu não sei se foi sonho, revelação ou se é puro desejo, né? Mas tem pessoas dizendo, não, esse já é meu, pastor. Então vamos lá, ó. Atlas, Pequeno Atlas Bíblico, Tim Dowley, da editora CPAD. Temos aqui, deixa eu pegar primeiro da CPAD aqui, ó. Cristianismo Falsificado, Roger Olson, também da CPAD. Da editora Chamada, a Apostasia Vindoura, expondo a sabotagem interna do cristianismo. 1º e 2º aos Tessalonicenses, John Walworth e Mark Hitchcock. Belíssimo livro. Manual do Discípulo, William MacDonald, também da editora Chamada. E uma Bíblia, irmãos. Fantástica, uma Bíblia de estudo Holman, ok? Bíblia de estudo Holman. Teve até uma pessoa que mandou um áudio pra mim, dizendo assim, ai, pastor, eu fico preocupado com essas Bíblias novas, porque cada um tá usando uma coisa e as palavras estão mudando o sentido. Então vamos lá deixar claro para os irmãos. Almeida Revista e Corrigida, a ARC. Ok? Então a versão da Bíblia é uma versão absolutamente consolidada. É uma Bíblia de estudo. Ou seja, as notas de rodapé, aí são notas de estudo para que você estude. Mas uma Bíblia maravilhosa. E essa aqui é que o pessoal tá mandando dizer, essa aí é minha. A Bíblia, né? Essa aí é a minha. É a Bíblia. Essa aqui eu brinquei já que essa aqui até expulsa demônio. Deu na cabeça do camarada, o demônio dorme. Vai embora rapidinho. Dorme na hora. Ou ele corre, né? Exatamente. Tanto aqui, você participa com a gente hoje da nossa... Hoje é a última aula, Simone. É a última aula. Última aula com o pastor Richard Godoy. Vai ser uma aula maravilhosa. Ele já mandou o material pra gente. O material está extraordinário. Inclusive, o pastor Richard já tá por aí. Vai passar aqui com a gente e já ficar pronto pra noite. É a última aula, mas amanhã tem mais. Então, este é o grande detalhe. É o grande detalhe. Hoje é a última aula, onde nós vamos falar sobre o perigo das heresias na internet. O seu pastor, ele é real ou ele é virtual? Já sentiu o cheirinho do seu pastor? O perfume dele, ou o cheiro da caatinga do seu pastor, né? Trabalhando, né, pastor Luciano? Né? Lá na obra social, lá não tem perfume que aguente, né?
Mas, a gente tenta, né? Mas sentir o cheiro do pastor. É possível ter um pastor à distância que você não conhece. Você não sabe quem ele é, não sabe quem são os mentores dele, quem caminha. O seu pastor caminha com quem? As pessoas hoje estão iludidas pela internet. Elas veem lá um discurso bonito, um cenário bonitinho, falam, ai, meu pastor, não sabe quem é, e muitas vezes estão sendo enganados por heresias destruidoras. Então você não pode perder hoje. Você acredita em tudo que falam através da internet? Muitas vezes nós acreditamos, sabe no quê? Naquilo que nos agrada. Aquilo que o ouvidinho da gente olha e fala assim, nossa, que legal, gostei desse evangelho aí. Essa igreja aceita isso? Essa igreja aceita aquilo? Olha, então tá alinhado com o que eu penso, com o meu raciocínio. E aí, ó, pode ter pecado involuntário aí. Pois é. Tá vendo? A pessoa gostou da brincadeira aí e foi lá, pastor Paulo. Fica fácil. Fica fácil demais. Fácil. Então, hoje à noite. Agora, e amanhã? Amanhã será o dia apoteótico. Será o melhor dia da nossa imersão. Por quê? Porque os professores estarão reunidos e vão responder às suas perguntas. Então, as perguntas que foram enviadas durante toda a semana, a pergunta que vai ser enviada hoje e amanhã também, durante a imersão, nós vamos responder as suas perguntas na hora, ok? Então vai ser um dia apoteótico, um dia fantástico e neste dia que nós vamos fazer o sorteio. Para quem é o sorteio? Para aqueles que se inscreveram. Então se inscreva agora.com.br, é o site para você fazer a sua inscrição. Se inscreva agora.com.br, entre no grupo do WhatsApp, que aliás, daqui a pouquinho o pessoal vai receber o material de ontem, ok? Da nossa palestra de ontem, que foi com o pastor Fabrício, que falou sobre teologia da prosperidade, teologia da quebra de maldição, sobre esses modismos da igreja moderna. Então daqui a pouquinho, quem está no WhatsApp recebe em primeira mão o material. E quem se cadastrou, mas não está no grupo do WhatsApp, vai receber? Vai, na segunda-feira, ok? Quem está no WhatsApp tem o privilégio de receber a informação em primeira mão. Se você quer receber o material, ou seja, este e-book com o conteúdo de segunda, conteúdo de terça, conteúdo de quarta, conteúdo de quinta, então se inscreva agora.com.br, entre no grupo do WhatsApp e participe conosco da imersão. Vai ser uma bênção. Pastor, mas eu não assisti a primeira aula, a segunda aula, a terceira aula. Eu posso entrar na quarta? Bom, além de você poder entrar já hoje na quarta aula, a aula 1, a aula 2 e a aula 3 estão disponíveis no nosso canal no YouTube. Nós estamos decidindo se este conteúdo vai ficar lá indefinidamente ou se nós vamos tirar do ar no domingo, ok? Mas é importante então que você entre lá e assista todas as aulas. E não perca amanhã, às 8 horas da noite, feriadão, vai ser apoteótico, um conteúdo excelente amanhã de perguntas e respostas dos nossos professores. Quem sabe o pastor Ignaldo pensa de um jeito, o pastor Fabrício pensa do outro, vai acabar virando debate, viu? Vai ser resposta de perguntas e debate, vai ser muito bom, nós contamos com a sua participação. Primeira imersão, trilha 7 com o tema Cuidado com a Teologia, o perigo ou as heresias do evangelho moderno. Você tem que participar conosco. Hoje, às 8 da noite. Então, pede tempo não. Corre lá, faz a inscrição. Se inscreva agora.com.br. Primeira imersão Trilha 7. De 5 a 9 de julho, às 8 horas da noite. Transmissão pelo YouTube e pelos 96.5 da Vida. Vida FM. Aqui tem debate. Debate da Vida. E o debate está de volta agora. Bloco do ouvinte. Já mandou sua pergunta, já mandou aí sua consideração, a sua resposta aqui sobre o nosso tema de hoje. Existe pecado involuntário? O que você acha? Conta pra gente. WhatsApp da Vida 12997472010. Áudio vídeo de 30 segundos. E também você pode ir lá na pesquisa para participar também da nossa enquete. Instagram e Facebook Eu Tô na Vida. Inclusive, já tem aí a nossa prévia da pesquisa? Temos, Simone Rodrigues. E um resultado esquisito. Estranho? Por quê? Mas vamos lá. No Facebook, 73% estão dizendo que sim, existe pecado involuntário. E 27% estão dizendo que não. No Instagram, apenas 17 estão dizendo que sim, 83 estão dizendo que não. Então, quer dizer, tá bem diferente mesmo. Tá totalmente oposto. E aí eu abri aqui no meu, né? Ou seja, lá no meu Instagram também, @Cláudio Apolinário, também está lá a enquete. Existe pecado involuntário? 100%. Dizendo o quê? Não. Que não. Então, no Instagram,
o pessoal, que inclusive dizem que são os mais jovens e tal, é uma linha mais jovem, estão dizendo que não existe pecado involuntário, ou seja, temos muita água para rolar ainda no nosso debate e certamente isso vai ajudar que você alinhe o seu pensamento e chegue aí a uma conclusão. Simone, temos participação de áudio, temos vídeo, tá contigo. Temos um áudio do William Souza de São José dos Campos. Por enquanto só um. Gente, tá cadê tímido. o áudio? Já deve ser, o pessoal tá se preparando pro feriado. É verdade. Mas vamos lá então, de opinião tem um monte aqui, eu leio já. Vamos lá então pro áudio do William Souza de São José. Olá, bom dia a todos, aqui é o William Souza de São José dos Campos. Realmente a Bíblia fala que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância, mas a partir do momento que a pessoa passa a ter o conhecimento e se diz ser cristão, entende-se que o Espírito Santo habita nela. E ele convence do pecado, da justiça e do juízo. E ela tendo consciência de que pode pecar tranquilamente, ela não vai se arrepender, não vai ter perdão, não vai ter remissão do pecado e pode nem ser salvo. Maravilha, a opinião do nosso ouvinte. Temos aqui também Jaque Cruz, ela faz uma pergunta. Quando Jesus adverte os discípulos no Getsemane, ele estaria se referindo ao pecado involuntário, talvez? Então fica a pergunta aí para os nossos pastores. FT pergunta, como interpretar o que Paulo disse? O bem que eu não quero fazer, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, a todo momento eu faço. Luiz Fernando de São José dos Campos, sim, porque por um homem entrou o pecado no mundo. Já nascemos no pecado. Ele está incutido em nós. Não sou pecador porque peco, mas peco porque sou pecador por natureza. Wesley Borges, da Zona Leste de São Paulo, referente ao pecado, o próprio apóstolo Paulo se intitula Desventurado homem que sou. Pois em nós a nossa carne não habita bem, algum. Dizer que não pecamos até de forma involuntária é muita inocência, para não dizer outra coisa, porque até sonhando a gente peca ou não. Bom, volto com os nossos convidados aqui para nos ajudarem aí. Tem ouvinte dizendo, indo na linha do pastor Paulo, mencionando o fato aí da consciência, né? Ou seja, quando eu tenho uma consciência, então automaticamente esse pecado ele não é mais involuntário. Outros ouvintes foram para a linha de que se nós somos de raiz pecaminosa, ou seja, nós já nascemos no pecado, então nós pecamos a todo instante. Se pecamos a todo instante, esse pecado não seria involuntário? Senhores. Muito bem, muito bem. É como eu disse, essa história, esse questionamento já vem de longe. Lá nos primeiros séculos da igreja era a mesma coisa. Olha, se eu sou um homem de natureza pecaminosa, a minha vida vai ser de pecado. Aí, como eu disse, lá no ano 415, o Agostinho, ele traz essa definição, que se você conhece que essa natureza pecaminosa, ela pode ser curada pela graça de Deus. Quanto à enquete, eu vou contar uma coisa aqui interessante, pastores, que enviei ontem à tarde para o meu filho, que estaria aqui nesse debate. Ele tem apenas 16 anos. Quando você falou do Instagram, da turma mais jovem, eu enviei lá no grupo da família e imediatamente ele respondeu embaixo: pai, é claro que não existe involuntário, porque se eu conheço a palavra de Deus, logo se eu pecar, eu estou pecando porque eu quero. Então, eu achei interessante, porque ele é um garoto de 16 anos, né? E eu acho que essa garotada, principalmente quando eles se envolvem com a fé, pelo conhecimento da palavra de Deus, pelos ensinamentos, talvez seja por causa disso, porque eles têm essa consciência acuçada de que, poxa, se eu sei que é uma regra, se eu quebrei a regra, é lógico que eu quebrei porque eu quis, né? Agora, eu tenho uma coisa aqui para dizer, não sei quantos minutos eu tenho aí, pastor, mas... Não, agora é o debate, à vontade. Esse é o bloco à vontade, é o bloco que o pastor Luciano tá doido para falar muito aqui. Muito bem, então eu vou concluir aqui o meu raciocínio, depois quero ouvir o nobre pastor com certeza. Em Números, capítulo 15, no versículo 30, nós conhecemos lá uma história bem difícil, de quando você lê aquele texto, você diz assim, poxa, parece que foi injusto, porque Deus fala com Moisés sobre as leis, né? O livro de Números, o livro de Levítico, está ali as leis estabelecidas para o seu povo.
E depois, se você está em casa aí com tempo, você pode ler Números 15, a partir do versículo 30. Lá fala que um homem foi pego num dia de sábado carregando madeira. E porque ele cometeu aquele pecado, aquele erro, ele quebrou a regra, ele quebrou a lei dizia assim, ó, ele deve ser colocado para fora da cidade e deve ser apedrejado. E o que aconteceu? Ele foi colocado para fora da cidade e foi apedrejado e morreu, porque era a lei do Senhor. Quando eu venho para o Novo Testamento e vejo a palavra no livro de Hebreus, capítulo 10 e o 26, diz assim: porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível do juízo e o ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Então, o que se manifesta lá no Velho Testamento, agora aparece no Novo Testamento, aqui no livro de Hebreus. Nós aprendemos que os textos do passado, do Antigo Testamento, eles são sombras para se manifestar no novo. Aponta para o novo. É lógico que quando eu leio dentro desse texto a expectação, é lógico que aqui eu consigo abrir um parêntese e enxergar que aquela pessoa que quebrou a regra lá em Números capítulo 15, a partir do versículo 30, que hoje dentro da graça há essa expectação. E que expectação é essa? De que eu me arrependa enquanto há tempo, para, assim como nós temos falado aqui desde o início, para que sejamos alcançados pela graça, para não cairmos nesse fogo ardente, como caiu lá o irmão de Números, capítulo 15, versículo 30. Tá, eu quero ouvir o pastor Luciano, mas aí eu queria aproveitar e fazer a pergunta ao senhor aqui. O pastor Luciano, ele deu um exemplo prático de uma moça que está lá no trabalho, ela se envolve com um rapaz, que ele chega lá no trabalho sem aliança. E se envolveu com o rapaz, está namorando com ele, está quase noivando, e o rapaz é casado. Esse pecado não seria um pecado involuntário? Não faz sentido um pouco aí a colocação do pastor Luciano? O nobre pastor Luciano disse assim, olha, ele questionou até assim, poxa, a pessoa até pode entrar com recurso na lei, alguma coisa mais ou menos assim. Significa dizer que se essa pessoa está sobre um engano, até a lei, a justiça dos homens, pode inocentá-la por ela não estar sabendo dessa situação, por exemplo, que é uma situação de engano. Poxa, ela se envolveu num relacionamento que alguém está mentindo para ela. É lógico que a palavra de Deus, eu sempre costumo dizer que assim, Jesus nunca escondeu nada. Por que que o povo tropeça? Eu costumo dizer muito isso à igreja que nós pastoreamos, que o homem erra, o homem padece por falta de conhecimento. Até por sinal, por esses dias eu andei aconselhando pessoas em namoro, e eu disse assim, vá e pesquise a profundo a vida dessa pessoa que você está iniciando um relacionamento. Até porque seria um relacionamento que já teve atrás outras pessoas. Então por que que houve essa separação? Por que que houve isso? Você pesquisou isso? Porque até assim, nós, os crentes... Mas é que normalmente, pastor, a pessoa ela pesquisa com o próprio bendito, né? O que aconteceu? Aí pergunta pra ele. E ele acaba não falando. Joga no Google, nem sempre. Mas não é isso? Nem sempre vai aparecer. Então a pergunta é, essa moça, então o que o senhor está dizendo é, se ela não sabia, então ela não estava em pecado. Olha, a culpa pela lei, ela só vem quando há conhecimento da lei. O apóstolo Paulo escreveu isso. Ok, mas então se ela não sabia que ele estava numa condição dessa, então no seu entendimento ela não estava em pecado. Não estava em pecado até que ela descubra a lei. Então não estava? Não estava em pecado até Pastor que ela Luciano. descubra a lei. Então, mas é justamente isso, uma coisa, a pessoa está consciente, né? Está consciente de tudo que está acontecendo, outra coisa, ela está ali inocente numa situação como essa. Isso, no meu ponto de vista, é uma das condições que eu coloquei
de um pecado involuntário. Eu quero apresentar um texto, aproveitar que o pastor apresentou uns textos, eu quero citar um. Josué capítulo 20. A lei de Moisés sempre foi muito rigorosa em questão de homicidas, em questão daquele que tira a vida do outro. E Josué capítulo 20, nós temos uma condição aqui, pastor Cláudio e pastor Paulo, muito importante para nós entendermos essa questão. Diz assim o versículo 1. Disse mais o Senhor a Josué: fala aos filhos de Israel, apartai-vos para vós outras as cidades de refúgio, de que vos falei por intermédio de Moisés, para que fuja para ali o homicida que, por engano, matar alguma pessoa sem o querer, ou seja, matou sem querer, para que vos sirva de refúgio contra o vingador do sangue. Então percebe que aqui, se nós formos analisar pela lei, a pessoa que praticou o homicídio na lei, ela deveria também pagar com a vida. Sendo que foi colocada uma situação aqui, se criasse cidades de refúgio para que essa pessoa que sem querer matou um acidente, matou por engano uma pessoa, ela possa ir se refugiar e lá, para que lá ela possa estar segura. Essa proteção, quem estabeleceu foi o próprio Deus, dentro da condição de que uma pessoa ela poderia praticar sim um homicídio de forma involuntária, ou seja, pecar de forma involuntária. Se nós formos trazer para os dias de hoje, eu estava ouvindo o pastor fazendo um comentário acerca das aulas, e isso é extremamente importante, porque nós temos hoje teologia inclusiva, nós temos hoje teologia de missão integral, nós temos diversas teologias, teologia negra, teologia da libertação. Eu estou achando que o pastor Luciano assistiu a imersão na terça-feira. Teologia feminista. É isso aí. Nós temos diversas teologias. Que uma pessoa, pastor Cláudio, entra numa dessa sem muita base, olha, ela vai entrar e ela vai ficar perdida no espaço. Nós temos uma outra ideia. Eu diria até que a palavra é seduzida, né? Ela fica seduzida e acredita que aquilo é verdade. É envolvente. E essa pessoa, ela pode pecar de se levantar uma bandeira. Ela vai fazer isso. De forma que é involuntária. Teologia da prosperidade é envolvente. Né? E aí, pastor Paulo? Acho que aí é um ponto bom, pastor Paulo, então, contrapor, né? Ou seja... tem essa questão dos mestres... Porque a pessoa ela acredita que ela está na verdade. É uma verdade, é uma igreja. E é uma igreja, pastor, que é um expoente, é uma potência. Você pega o camarada que fala dessa bandeira, vai ver o que tem de seguidor, é um cara que está explodindo. Então a gente olha para uma situação como essa, tá dando certo. Então é muito sedutor. A pessoa, mas a pessoa tem que buscar coisa. Sim, mas não é tão simples. Ela vai errar muitos momentos de forma inconsciente. Pastor Paulo. Pastor, eu quero fazer uma observação aqui. Até quando o pastor Luciano disse sobre as versões da Almeida e Corrigida, né? Então, quando eu vejo, por exemplo, a questão da palavra ignorância, ela quer dizer que é um estado de quem não está a par da existência ou ocorrência de algo. Ela não tem o conhecimento. Ela não tem o conhecimento, logo ela não está debaixo da lei. Por exemplo, nós ministramos lá na igreja a aula para os irmãos do batismo. Então, eles estão vindo de um tempo de ignorância. A palavra de Deus diz assim que o Senhor não considera o tempo do não conhecimento. O Senhor não considera. Ok, mas não considerar significa que a pessoa não pecou? Ela pecou, mas Deus não considerou, não é isso? Sim. Então ela estava em pecado. Agora Deus não vai considerar esse tempo de pecado porque ela estava na ignorância. Sim. Mas então ela pecou, né, na ignorância ou não? Será que então não foi um pecado? Ela não sabia que era pecado? Sim. Olha, essa aqui é até o que eu ia dizer. As pessoas dizendo assim, perguntaram para nós: poxa, como é que vai ser com aquelas pessoas que não conheceram a palavra de Deus, o Senhor Jesus? Seja por estar num lugar distante, nunca chegou ao evangelho. Como é que vai funcionar isso? Olha, nós vemos isso, o apóstolo Paulo escreve em Romanos, que as pessoas elas serão julgadas pelos seus atos de justiça. O ato de justiça é o que vai dizer
o que vai trazer o futuro espiritual, a resolução de vida ou morte, enfim, para aquela pessoa. E quando nós falamos disso, eu entendo também que quando nós estamos falando da involuntariedade, nós estamos falando dentro do Evangelho, dentro daquela pessoa que já conhece a palavra de Deus, que está introduzida na fé. Então, mas aí vamos ao exemplo do que o pastor Luciano usou. A pessoa, ela conhece o Evangelho, só que de repente ela foi seduzida agora por um Evangelho disfarçado de Evangelho. Que ela olha, fala de Cristo, fala de Deus, fala tudo, mas no meio incute lá, por exemplo, olha, que Deus era mulher, teologia feminista, ou que Deus era negro, teologia negra. A pessoa, ela fala, não, mas qual que é o problema de Deus ser negro? Porque a Bíblia define se ele era branco, se ele era negro, se ele era cabelo cacheado. Então, essa pessoa, ela não está vivendo agora no engano, mas ela conhecia a verdade? Mas ela está achando que é verdade? Se ela conhecia a verdade, aí nós voltamos aqui para o texto de Hebreus capítulo 10. Se ela era detentora da verdade, se ela está nessa posição hoje, ela está em pecado. E não é involuntário. Se ela então, mas ela está acreditando que é verdade. Tudo bem, mas... Porque os camaradas são envolventes. Sim, com Eles são envolventes. Principalmente ela tá a teologia da prosperidade. Teologia da prosperidade. Quem não quer ser próspero? Mas vamos para uma mais terrível, que hoje está mais, assim, não vou dizer na moda, né? Tá amarrado, mas a teologia gay. A inclusiva, né? A teologia inclusiva. Pessoas acreditando que não, peraí, Deus é amor. E nós temos, pastor, além, existe, por exemplo, também uma outra questão que eu iria citar, que é a exclusiva também. Aquela que exclui, que também é tanto quanto perigosa. E nós temos outro aspecto da discriminação. Discriminação, eu tenho por mim que muitas pessoas, elas aprenderam a discriminar porque elas nasceram num lugar que já existia e elas foram treinadas e foram desenvolvidas na sua infância, na sua primeira infância, na sua adolescência, a ter esse olhar de discriminação. Essa pessoa, ela está consciente ao pecar? Porque, na verdade, ela cresceu num ambiente onde ela foi ensinada dessa forma. Então, será que ele, até o momento que ele não tomar essa consciência do que o que está fazendo é pecado ou errado, será que esse pecado é consciente ou é inconsciente? Porque foi inserido de forma social para essa pessoa. Bom, nós temos 2 vídeos aqui, eu quero colocá-los. Eu sempre dou preferência para os vídeos, né? Porque isso abrilhanta o nosso debate. E é óbvio que a Margarete está com a filhinha dela. Quer apostar? Ela deve estar, né? Eu acho. Margarete Barbásia e o Edson de São Mateus. Vamos lá. Bom dia, Margarete de São José dos Campos. Eu não acredito em pecado involuntário. Eu acho que se a pessoa comete algo que ela não tem conhecimento de que está sendo feito errado, não pode ser considerado pecado, que é a ignorância. Aqueles que são ignorantes e que não têm conhecimento não podem ser condenados e culpados. A partir do momento que se abre o conhecimento e que já se sabe, aí sim a gente pode dizer que é pecado. Bom dia, Rádio Vida, bom dia a todos. Aqui é o Edson de São Mateus. Tô ligadinho de novo aí, sempre ligado aí com vocês. E a minha opinião é que sim, existe pecado involuntário, porque tem muitas pessoas que não conhecem a verdade. E ao não conhecer a verdade, não é o caso que ela não esteja pecando, ela está pecando. Mas sem conhecer a verdade, se torna um pecado involuntário. É a minha opinião, estou aprendendo muito aí com vocês e é isso aí. E só para dizer aí que hoje eu estou completando um ano e é isso aí, beleza? A paz a todos aí e orem por mim, o Edson São Mateus. Maravilha, Edson, Deus te abençoe aí, mais uma primavera na presença do Senhor, que Deus abençoe a tua vida. Margarete, só para já deixar claro e avisar que sem as suas filhas não participa mais do debate, tô brincando. A Margarete é uma bênção e as filhas dela são lindas demais, já estiveram aqui com a gente, né? Conheceram aqui o estúdio, foi muito bom, muito obrigado pela participação. Temos 2 áudios também do irmão José Alves de São José dos Campos e do André de São José dos Campos, vamos ouvi-los também. Bom dia, a paz do Senhor a todos os debatedores, sou José Alves de São José dos Campos. Eu acho que a pessoa pode pecar sim voluntário. Suponhamos com respeito lá o pecado de Adão, que nós todos herdamos, nós não sabíamos, não era nem nascidos e fomos pecadores. Porque diz a palavra de Deus que todos pecaram e destruídos são da glória de Deus. Então,
eu acho que ele peca, sim, voluntariamente. Involuntário. A paz do Senhor, aqui é André de São José dos Campos, e eu acho assim, a Bíblia diz que nós nascemos no pecado, né? Davi, ele fala que em pecado fomos formados, em pecado me concebeu minha mãe. Então assim, pecado voluntário é quando eu premedito o pecado, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Hoje eu vou sair e vou fazer isso, aquilo. Entendeu? Mas quando tem coisas que a gente comete, tem pecado que nós cometemos, quando vai ver, já cometemos o pecado. E aí, não tem jeito, é pedir perdão. Mas eu acho isso. Maravilha, opiniões aí dos nossos ouvintes, Jaque Cruz, mas o que está sendo falado é o pecado involuntário. É diferente de viver deliberadamente no pecado. Existe pecado involuntário, sim, até mesmo para aquele que nasceu de novo. Luiz Fernando de São José dos Campos, pessoas em suas tribos, culturas e nações pecam socialmente ou em seus cultos religiosos, justamente porque não possuem conhecimento da verdade. E Rosana de Itaquá, às vezes o meu patrão está e manda eu dizer que ele não está. Antes eu até falava, mas isso começou a me incomodar muito. Então, quando ele manda dizer que não está, eu digo que ele está, mas que não pode atender no momento. Essa minha atitude seria um pecado involuntário? Sei que mentira é pecado. Então vamos lá, essa irmã agora está numa situação complicadíssima. Ela é mentirosa. Porque veja, se ela diz que o patrão não está, ela está mentindo, porque ele está. Ok? Só que ao mesmo tempo, se o patrão falou para ela fazer uma coisa e ela faz outra, ela está mentindo pro patrão. Ela está em desobediência e mentindo o patrão. E mentindo o patrão. Ou no mínimo encobrindo o problema dela. E aí, pastores, pecado voluntário ou involuntário? É um pecado, ela tem a consciência de que ela está errando, né? Eu acho que é uma situação desconfortável. Existem outras situações desconfortáveis que alguém pode passar determinando no lugar onde ela está trabalhando. Eu acho que se é algo que está de fato incomodando ela, o Espírito Santo está colocando ali dentro dela um sentimento que não é bom, ela deve sim procurar uma outra ocupação, um outro tipo de trabalho, porque é algo que está trazendo mal para ela. Mas ela não sai, primeiro ela procura outro, né? Eu aconselho procurar outro. Primeiro acha outro, meu irmão, não vai sair antes não. Seja sábia. Mas e aí, pastor Paulo? No caso dessa posição da irmã, eu fico com a posição do pastor, naturalmente, que ela deve sim procurar um outro trabalho, porque ela tem consciência do pecado dela, né? Ela tem consciência do pecado dela. A Gilsônia trouxe aqui, ela até faz uma pergunta no final, né? O pecado de Abraão e Isaac, de dizer que suas esposas eram irmãs, seria um pecado involuntário? Eles tinham consciência das circunstâncias e as forçaram a mentir. Deus foi com eles. Então o perigo era real? Bom, aqui não dá para dizer que é involuntário, né? Aqui fizeram conscientemente, né? Aqui é absolutamente consciente, viu, irmã Gilsônia? E o Vanderlei de São José dos Campos, todos pecam, destituídos estão da glória de Deus. Se todos pecaram, ninguém nega isso, né, pastor Paulo, pastor Luciano? Sim. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, durante o dia todo, se nós pecamos, não é involuntário? Em muitos casos, sim. Em muitos momentos, aquilo que um dos ouvintes colocou aqui pra gente, existe aquele pecado consciente, aquele pecado que a pessoa premeditou, organizou, fez ali e aconteceu. Mas existe o pecado que ele é involuntário. Ele simplesmente aconteceu no momento em que a pessoa não teve o controle, dentro da fala do professor Mateus, uma fala inteligentíssima no começo, e ele coloca essa questão da pessoa ter essa natureza pecaminosa. Ela é totalmente depravada. Então existe sim, por conta dessa natureza corrompida do homem, a capacidade da pessoa cometer um erro involuntário. Pastor Paulo? Apóstolo Paulo, carta aos Efésios, quero ler aqui para nós. Primeiro eu quero citar Apocalipse 22, versículo 11, que diz assim, olha, aquele que está sujo, suje-se ainda. Nós conhecemos o texto. E o que é limpo, limpe-se ainda. Deus nunca vai deixar, nunca quer do homem uma posição de em cima do muro. Ou é ou não é, né? É o que nós vemos aqui. Quando o apóstolo Paulo escreve a carta aos Efésios, no seu capítulo 4 e o seu versículo 13 em diante, diz assim, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus,
a homem perfeito à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em rodas por todo o vento de doutrina. Estamos falando aqui de bases de teólogas agora, né? Doutrinas. Pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente, antes seguindo a verdade em amor, crescendo em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. O nosso maior exemplo de fé é Cristo, que como um homem não pecou. Cristo não pecou. Eu tenho aprendido assim, que Cristo não vai dar nada para nós que seja impossível de nós alcançarmos. Como eu disse, o apóstolo Paulo, ele diz assim, olha, não que eu tenha alcançado, mas estou buscando a estatura do varão perfeito. É claro que, como eu disse aqui no começo, nós pecamos, nós cometemos pecado. Porém, a palavra de Deus aponta para cima. Ela quer de cada filho seu que os erros deles vá ficando para trás. Olha, nós vemos a palavra de Deus, que é um texto áureo. Quando você quer falar de pecado, diz assim, olha, aquele que roubava não rouba mais, aquele que adulterava não adultere mais. Enfim, o texto sagrado diz assim. Então, o que o Senhor Jesus espera de nós é que nós busquemos a estatura do varão perfeito. Logo, se eu ficar na questão dessa palavra, da involuntariedade, de pecado, eu não estou buscando a estatura do varão perfeito. Você vê, a minha vida, eu tenho por certo que coisas que eu cometia lá atrás, por se aproximar do Evangelho, tem pecados que ficou para trás. Eu estou livre, absolutamente livre deles. Então, é o que o Senhor Jesus está esperando dos seus filhos, né? É lógico que a palavra de Deus diz lá no... Deixa eu achar o texto maravilhoso de João. Se a gente fecha com ele, vai para o intervalo e volta para o terceiro bloco. Muito bem. 1 João, capítulo 2, versículo 1. Filhinho, não pequeis. Mas se porventura vocês pecarem, tem um advogado, que é Jesus, para livrar vocês. Então, esta é a palavra. Maravilha, vamos a um rápido intervalo, voltamos aí com o nosso terceiro bloco, onde teremos uma participação especial e principalmente a sua. Temos aqui muitas opiniões, eu vou lendo aqui, e muito interessante a opinião dos nossos ouvintes. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já já. O debate da vida dá uma pausa, mas volta já. Na hora de restaurar o piso do seu galpão industrial, procure o nome mais qualificado do Brasil. Grupo Start Pisos. O polimento e a lapidação em pisos de concreto para galpões industriais, mercados e lojas é com o Grupo Start Pisos. Faça uma busca no Google e você vai encontrar a melhor do Brasil em lapidação de pisos. Grupo Start Pisos. Ligue e peça um orçamento. 11 93240 0111. Grupo Start Pisos. Compromisso e pontualidade. Não muda de sintonia. Vida FM. O Hortifruti Açougue Supermercado Oriente tem tudo o que você precisa em um só lugar. Açougue com a melhor qualidade e preços da região. Hortifruti sempre com frutas, legumes e hortaliças fresquinhos esperando por você. Supermercado completo para você abastecer a sua casa com os melhores produtos. Faça seu pedido pelo nosso delivery ou retire. 12 99612 3934. 12 9612 3934. Consulte condições. Hortifruti Açougue Supermercado Oriente, em São José dos Campos. Música boa, toca na vida. Curso avançado completo Teológica Vida. O curso teológico que está ajudando pessoas em todo o Brasil, da teologia sistemática até as línguas originais da Bíblia, como grego e hebraico. Adquira hoje mesmo o seu curso com 3 livros e 48 matérias em 12 vezes sem juros no boleto bancário. Mas atenção, restam poucas vagas. Teológica Vida. Fone Whats 11 93355 6677.
mais vida, muito mais bíblica. 96.5. Debate da Vida. Debates da Vida está de volta. E será que mudou lá a pesquisa, Cláudio? Vamos lá, deixa eu abrir aqui a pesquisa para ver o resultado dela, aproveitar e ver aqui também no meu story se tem algum resultado ou não. Vamos lá, voltando, indo para frente aqui, a história para danar, viu? Mas vamos lá. A pergunta de hoje é se existe pecado involuntário. Acredite, no meu continua não. Não, 100% ou sim. 100% não existe pecado involuntário. Vamos ver aqui a resposta dos nossos ouvintes. Permanece mais ou menos o mesmo resultado. Deu uma variadinha, mas 71% a 29% no Facebook e 23% a 77% no Instagram. Ou seja, realmente as duas redes sociais estão totalmente opostas no posicionamento de hoje, se existe ou não pecado involuntário. A sua participação, ela é muito importante para nós. Nesse terceiro bloco, teremos a participação do reverendo, apóstolo, bispo, quarta pessoa da Trindade, pastor Cleverson Vale. Bom dia, querido. Bom dia, pastor Cláudio Apolinário. Como é bom estarmos juntos nesta manhã, nesse debate tão interessante sobre pecados involuntários. Está me ouvindo bem? Excelentemente bem. Eu já posso... Pode? Vamos lá então, pastor. 3 minutinhos para eu fazer aquela explanação e entra conosco no debate. Ok. Pecados involuntários significa pecado não intencional, ou chamado pecados acidentais. O que seria um pecado involuntário, um pecado acidental, um pecado não intencional? É aquele pecado que você pratica sem saber que está praticando. É interessante que a Bíblia diz que todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Romanos 3:23. Mas até o momento da pessoa entender o Evangelho, até o momento que a pessoa não compreende as Escrituras, ela está na ignorância. Nós temos vários textos bíblicos que afirmam a respeito disto. Por exemplo, Atos 3, a partir do verso 15, fala que aqueles judeus agiram por ignorância ao crucificar Jesus. Levítico 5:17, sofrerá por causa da maldade. E também Atos 3:19, Pedro convocando aquelas pessoas que agiram por ignorância, agora que ouviram o Evangelho, ele convoca ao arrependimento. Arrependei-vos e convertei-vos. Agora vocês ouviram, agora vocês conhecem. Então não será mais justificado o seu pecado. Antes, involuntário. Agora, se pecarem a partir de agora, será um pecado voluntário. Natureza humana é fraca e é incapaz de controlar-se. O apóstolo Paulo, falando em Romanos 7, ele disse que o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Por ser pecador, muitas vezes nós falhamos. E quando tomamos consciência disso, vamos pedir perdão e Deus perdoa os nossos pecados. Há 3 categorias de pessoas que praticam pecados involuntários. Primeiro, por ignorância da vontade de Deus. Segundo, eles praticam deliberadamente esse pecado como um ato hostil, como um ato de rebeldia contra Deus. Eles fazem por ignorância e eles são desobedientes quando eles conhecem e mesmo assim praticar aquele pecado. Essa é a minha opinião, pastor Cláudio. Maravilha. Então tá aí o ponto inicial com a participação aí do reverendo Cleverson, e agora nós vamos então colocar os 3 na tela para que eles participem aqui do nosso debate falando sobre esses assuntos. O Josué Silva já faz uma pergunta. O moço de Números foi apedrejado. E por que Davi não foi? Deus cumpre a lei para um e para outros não? Ou o pecado de Davi não foi voluntário? Jaque Cruz, mesmo tomando todo cuidado para não errar, erramos. No pensamento, nos olhos, o desejo existe.
isso seria um pecado involuntário? Bom, senhores, volto então com os 3 na tela. O pastor Cleverson fez algumas considerações aqui interessantes. Ele mencionou a questão, por exemplo, da natureza, a natureza humana ser muitas vezes incapaz de se controlar, né? Ou seja, a gente não consegue muitas vezes controlar alguns impulsos. Isso seria considerado um pecado involuntário, senhores? Sim, biblicamente sim. Está relacionado à natureza, né? Natureza pecaminosa. Quando nós falamos de natureza, nós estamos falando de algo que está inerente ao homem, que só pode ser substituído pela ação do Espírito Santo, que leva o homem ao convencimento e à mudança. Mas na natureza existe sim essa incapacidade do homem reagir a certos impulsos que são inerentes a ele. Pastor Paulo. Naturalmente que as pessoas chegam diante da palavra de Deus na igreja e elas querem se libertar de um pecado. Então, existem lugares que faz campanha de libertação, não necessariamente de uma libertação, por exemplo, química, mas a pessoa, como eu conheço muitas testemunhas, elas foram lá para se libertar de um pecado. Olha, eu cometo tal coisa e eu não tenho esse domínio. Então, eu preciso me libertar disso. Então, ela frequenta a igreja, ouve a palavra de Deus, porque afinal de contas a palavra de Deus diz que você, ao ouvir a palavra de Deus, é manifestada a fé e você vai largar aquela prática de pecado. É assim que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus também diz assim, no livro de Apocalipse 22:14, bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Quando eu vejo esse texto, o que é que nos lava dos nossos pecados? É o sangue de Jesus. Se o sangue de Jesus nos lava de nossos pecados, nós estamos limpos. Nós estamos limpos. Se estamos limpos, vamos andar com Cristo. E andando com Cristo, nós não nos sujaremos mais, vamos dizer assim. Então, a pessoa, quando ela tem um encontro com o Senhor Jesus e ela foi liberta daquele pecado, ela está consciente agora que ela foi livre daquele pecado. Então, mas isso não seria quando o pecado ele é consciente? Eu tenho a consciência que aquilo é pecado. Agora, e se ela veio para a igreja por esse pecado que o senhor comentou, por exemplo, ela tem lá um pecado consciente, por exemplo, pecado da masturbação ou da pornografia. Então, esse é um pecado consciente. Agora, ela não sabe que ela, de repente, falar para a mãe assim, mãe, eu já acabei a lição. Sendo que ele não acabou, então é uma mentira. Mas para ele aquilo é uma coisa corriqueira da família que aconteceu. Então ele não é intencional. O pastor Cleverson usou esse termo. Pecado não intencional ou pecado acidental. Neste caso, não seria um pecado involuntário? Ele tem um conhecimento de que é errado ele falar para a mãe dele. Então não tem. Ele está pecado. Ele não tem. Se ele não tem, ele não está em pecado até que chegue para ele o conhecimento da palavra de Deus. Mas o erro dele não é pecado, pastor Luciano? Sim, é exatamente isso que nós temos falado desde o início. É pecado. Eu acredito no pecado consciente, mas esse pecado consciente é um pecado quando a pessoa ela tem a consciência da verdade do que é certo e do que é errado. Mas em muitos casos, que nós já colocamos aqui ao longo do programa, a pessoa não tem essa consciência. Porque, pastor Paulo, a pessoa não pode acabar entendendo o seguinte, então, dentro dessa tônica? Então significa que enquanto eu não tenho consciência, eu não pequei. Olha, a palavra de Deus diz assim também. Olha, melhor que você não tivesse conhecido, mas já que você conheceu, agora você está debaixo dessa lei. Naturalmente, quando eu digo que não é pecado, é lógico que ela está praticando um pecado. Isso, então. Mas vai existir para ela a lei, vamos dizer assim, se chegou a ela o conhecimento daquela lei, de dizer, como eu comecei aqui a nossa conversa. Pois, se eu estou num país, eu sei que é errado passar no farol vermelho, eu fui instruído por isso. A partir de que eu passo nesse farol vermelho, eu estou cometendo um erro e sujeito a pagar por aquele erro. Espero que tenha me feito aqui entender. Então, quando a pessoa ela está pecando, ela não tem consciência, a verdade vai chegar até ela,
após que a verdade chega até ela, não há mais pecado involuntário. Ok, então a tônica é, se a pessoa ela tem consciência, a partir daí não existe mais pecado involuntário para aquele pecado. Sim. Se ela não tem consciência, ela está pecando, só que ela não teve consciência. Sim. Correto? Ela está pecando, mas ela não teve consciência. Então isso, reverendo Cleverson, não é involuntário? Ela está pecando de forma involuntária? Exatamente. Quando ele não sabe, ele não tem conhecimento, ele é um pecado. A Bíblia diz todos pecaram, não há ninguém que nasça sem pecado, o único que nasceu foi Jesus. Então todos pecam, mesmo sem conhecer. O pastor Paulo falou muito bem no início, deu o exemplo das leis do trânsito. Quando ele falou, quando você conhece as leis do trânsito e passa a transgredir aquela lei, você está fazendo conscientemente. A partir do momento que você nunca estudou, nunca participou de uma aula de autoescola e pega o carro de forma imprudente, porque não pode dirigir sem carta, mesmo você passando no sinal vermelho, você não sabia, porque você nunca estudou. Vai preso, vai pagar pelo erro porque está sem carta. É o outro erro que ele sabia, mas as leis do trânsito ele não conhecia. Assim também é na vida espiritual. Por isso que nós precisamos pregar o evangelho, falar toda a verdade. Porque quando a pessoa escuta e entende a verdade, ela já não está mais inconsciente. Ela passa... mas quer ver eu dar um outro exemplo? Da lei. Deixa eu dar um outro exemplo aqui. É pecado falar mal de alguém, dar um falso testemunho? Vamos avançar aqui. Dar um falso testemunho de alguém é pecado? Sim. É pecado, pastor Paulo? Pecado. É pecado, reverendo Cleverson? Ok. Agora, e se essa pessoa deu esse falso testemunho, não porque ela teve a intenção de dar esse falso testemunho? Alguém virou pra mim, eu ia usar o nome do pastor Luciano, mas vou usar um nome qualquer aqui, vai, pastor Astolfo. Ok? Alguém, é melhor, né, pastor? Ele tá ouvindo, eu acho que... o pastor Astolfo, o pastor Android, sei lá, dê qualquer nome pra ele. Alguém chega pra você e diz assim, meu amigo... Eu conheço o pastor Astolfo. Então eu vou mudar para pastor Android, porque acho que Android vai ser mais difícil a gente achar. Então chegou lá e falou assim, ixi, você conhece o pastor Android? Não. Esse pastor tá com problema. Tem 2 mulheres, o camarada é mau caráter, o camarada pegou dinheiro da igreja e tal. Essa informação chegou. A hora que ela chega para você essa informação, se amanhã alguém te perguntar, fala assim, peraí, você conhece o pastor Android? Ih, aquele lá... o camarada tem 2 mulheres, o camarada está envolvido com tráfico. Você falou aquilo que você comprou. Você está vendendo o pacote que você comprou. Você falou mal dele, mas você falou mal dele ou você deu falso testemunho? Que você ouviu de alguém. Este pecado é voluntário ou involuntário? Voluntário, porque na verdade você não tem que falar. Voluntário. Mas te perguntaram. Então, mas é uma situação que é complicada. Se você não tem prova, se você não conhece... Mas quem me falou foi o pastor Luciano Scala, a pessoa que eu conheço, confio, ele que me falou. Rede Globo, né? Mas ele que me falou, pessoa da minha confiança. E a gente sabe que isso acontece na igreja, verdade, não acontece? Dentro da igreja isso acontece. A pessoa fala assim, aquele lá é um problema. É enrolado. E você conhece a pessoa e a pessoa que te falou que era um problema, você confia nela, você acaba passando a informação pra frente. Esse pecado, ele é voluntário? Vocês acreditam que é voluntário? Pode ser considerado involuntário também, pode ser. Reverendo Cleverson. A primeira coisa, o que eu devo fazer é ouvir uma informação a respeito do pastor Android. Eu devo pedir o contato dele, entrar em contato com ele e checar se realmente ele está assim ou é boato. A partir do momento que eu confronto o pastor Android, é isso que diz em Mateus, para que cada cristão faça. Temos que confrontar, Mateus 18. Agora, a partir do momento que eu repasso uma fofoca, eu estou falando mal, eu estou pecando conscientemente, não voluntariamente. É um pecado voluntário e não involuntário. Bom, então deixa eu já deixar claro que o pastor Android não cometeu pecado algum. Foi apenas uma história que a gente comentou aqui. O pastor Android está limpo. Eu não vou falar mal do pastor Android, porque agora é pecado voluntário, né? Mas, ou seja, nós estamos aqui para discutir esse tema e eu quero saber a opinião dos nossos ouvintes. Nós temos aqui a Adriana de Taubaté. Eu acredito que existe sim, pois todos os dias já nos colocamos na presença do Senhor e pedimos perdão, até por atos que achamos que não é pecado. Já nascemos do pecado, daí já somos pecadores. O Luiz Fernando, de São José dos Campos,
creio que a pessoa, enquanto não receber seu corpo glorificado após a volta do Senhor, nunca será perfeita. Pois após recebermos o Espírito Santo, a carne não é erradicada. Ou seja, mesmo recebendo o Espírito Santo, a carne continua militando, continua atuando em nós. Temos um áudio aqui do irmão Edson de São José. Vamos ouvi-lo? A condição da irmã que fala que o patrão tá, mas não pode atender. Não que ela procure outro, né? As nossas condições estão difíceis hoje, principalmente com a pandemia. Mas que ela chegue no patrão dela e seja verdadeira. Olha, eu não vou mais mentir. Aí o senhor vê o que o senhor pode fazer comigo, né? Se o senhor quiser me mandar embora, o senhor me manda embora. Pelo menos ela recebe até os direitos dela que ela tem, né? Que se ela procurar outra, ela vai pedir conta e sair até perder os direitos dela, né? Mas ela chegar no patrão e ser verdadeira, porque a verdade nos libertará, né? Essa é a palavra. Olha, eu tinha um amigo que ele falava o seguinte: não, eu falo sem problema nenhum. Primeiro, que a mentira não é minha, a mentira é dele. Eu estou obedecendo a ordem dele. E segundo, ele não tá pra ele. Ó, eu não tô pra você. Então, você não tá com vontade de falar. Então, a gente sempre arruma uma justificativa, né? A gente fica tentando achar uma forma de resolver o problema. Complicado, hein? Mas vamos lá. O pastor Cleverson, então, ele comentou logo no início a questão de pecado acidental ou pecado intencional. O senhor entende da mesma forma, pastor Paulo, que como o seu posicionamento é o mais distinto deles, o senhor reconhece pecado acidental? Olha, ou pecado não intencional? Quando me foi feita a pergunta, existe pecado involuntário? Eu respondi, pelo conhecimento da regra, não. Então, nós estamos falando aqui de pessoas que conhecem a regra. Então, pelo conhecimento da regra, não há pecado involuntário. Essa foi aqui minha resposta. Agora, quando eu vejo, por exemplo, o pastor Luciano citou as palavras que estavam nas traduções, né? Tanto na NVI e em outras todas. Ela diz assim sobre a ignorância: o estado de quem não está a par da existência. A pessoa não conhece a existência. O pecado sempre será pecado. Seja com quem conhece ou com quem não conhece. Sempre será pecado. Acho que entra uma questão aqui, pastor, que é a questão do contexto. Estava pensando aqui, por exemplo, aquele brasileiro o Robson, que ficou preso 2 anos na Rússia. Não sei se o pastor lembra dessa situação, por conta de remédios que ele tinha levado para um determinado jogador. Ficou 2 anos lá preso. E foi solto algum tempo atrás. O crime que ele cometeu para os russos, aqueles remédios como sibutramina, são 20 anos de prisão. E ele teve que comprovar o quê? Que ele não tinha nada a ver com isso, que ele era inocente, foi ignorância. Ele não tinha essa consciência, por quê? Porque no Brasil, esse tipo de medicamento você pode levar para qualquer canto, é vendido em qualquer farmácia. Mas para os russos não, isso é muito sério. Então a gente percebe que no âmbito da lei existe isso, e isso também é julgado, isso também é considerado no Brasil e fora do Brasil. Agora imagina o olhar de Deus, se eu não tenho a consciência, se não foi me ensinado, se eu não aprendi, como que eu sei se ninguém me ensinou? Isso, no meu ponto de vista, é um pecado, sim, que a pessoa comete de forma inconsciente. Eu não consigo pensar de uma outra forma. O pastor Cleverson usou também uma outra frase aqui: pratica sem saber que está praticando. Então, nesta condição, pelo que o senhor comentou agora, então chegamos mais ou menos na mesma conclusão. Ou seja, o seu posicionamento é a partir da ciência. Pelo conhecimento da regra, eu não acredito no pecado involuntário. Olha, eu conheço a regra e conheço que eu não posso adulterar. Se eu adulterei, aí sim ele é voluntário. O pecado de Davi, até respondendo o ouvinte, né? O ouvinte falou aí, foi um pecado voluntário. Aí ele até pergunta, por que Deus matou o homem lá que carregou a madeira, no livro de Números, capítulo 15, né? E Davi não matou. Não. Muito bem. Deus sempre quis apontar a graça. Nós até chamamos, alguns teólogos chamam o salmista de um profeta messiânico, porque sempre é apontado a graça. Então sempre estava dizendo assim, olha, vai chegar a graça, vai chegar o Novo Testamento. E como uma coisa que meu pai costuma dizer, que por sinal era contemporâneo ainda do seu pai, do seu amado pai
que está com o Senhor, e ele costumava dizer assim, olha, sem punição, porque hoje nós não temos mais essas regras dentro da igreja, não vou usar punição, mas sem a disciplina. Punição é uma palavra que eu não gosto. Então, sem a disciplina, não vai haver exemplo. Então, eu vejo que em Números capítulo 15, no versículo 30, este homem, ele é disciplinado. E a disciplina foi cumprida na vida dele. Para apontar hoje, no Novo Testamento, como escreve o escritor aos Hebreus, de que se essa pessoa estiver pecando, ela tem conhecimento da regra, como eu disse, ela está pecando, que ela está sujeita a ir para o inferno, para o fogo ardente, como diz o texto, né? A ser queimada, né? Então, nesse sentido, eu estou dizendo essa palavra. Pastor Cleverson. Agora, é inconsciente. Se a pessoa morrer no pecado, ela vai para o inferno. Por isso que a missão da igreja é urgente. Precisamos anunciar o evangelho, porque muitos morrem sem conhecer Jesus, na ignorância, e passarão a eternidade toda sem Cristo. Todo pecador, ele está condenado, seja voluntário ou involuntário, seja consciente ou inconsciente, intencional ou não intencional, todos pecam. Então, precisamos entender que a missão da igreja é pregar o evangelho para que os pecadores se arrependam. Mesmo aqueles que nunca ouviram, precisarão ouvir pela única vez, para que ele pare de pecar involuntariamente. E aqueles que pecam propositalmente, eles serão punidos porque estão pecando conscientemente e sabem que é errado e mesmo assim continuam no erro. Ok, mas pelo que o senhor tinha comentado, enquanto ele não entende, ele está na ignorância, correto? Sim, mas mesmo aqueles que estão na ignorância, eles serão punidos com a morte eterna. Só é salvo quem crê em Jesus. Não há salvação fora de Cristo. Se a pessoa morrer sem conhecer a Jesus, ele está perdido. O pecado levou à morte. Aí eu vou até segurar minha pergunta aqui, porque senão a gente já vai entrar num outro debate já. Outro debate. Né? A gente vai acabar entrando num outro debate, um debate delicadíssimo, né? Mas vamos lá, opinião então dos nossos ouvintes, nós queremos a sua participação, estamos chegando ao final deste terceiro bloco. Temos aqui o Wilson Alves, ele faz uma pergunta. Sansão, enquanto mentia sobre a sua força, Deus estava com ele. E quando disse a verdade a respeito da sua força, Deus o abandonou. Na verdade, foi ou não involuntário? Então, na verdade, isso é uma questão que vale muito a pena citar, porque tanto no caso dele como no caso de Abraão, foram direções que Deus deu para eles. Então, no caso, foi a estratégia, a direção que Deus deu. Pecado seria se ele não obedecesse à direção que Deus tinha dado a ele. Então, Deus deu a direção para ele mentir. Deus orientou ele, exatamente isso, que ele não contasse. Então, mas e foi ali que ele abriu o coração dele. Por que mentir é pecado, pastor? Se Deus orientou a mentir. Repete a pergunta, por favor. Pastor. Sansão, ele mentiu quanto aonde estava a sua força. Deus orientou ele a mentir? Por que Sansão entrou nessa situação? Porque ele quebrou a regra. Ele já pecou do princípio quebrando a regra. Porque... Não, tudo bem, mas a pergunta é se foi orientação de Deus. Porque Deus orientou ele a não contar. E ele mentiu. Enquanto ele estava mentindo, Deus estava com ele. Pastor. Eu não entendo assim. Ele mentiu porque ele pecou. A Bíblia diz assim, que um abismo chama outro abismo. Se ele tivesse se casado com a mulher do seu povo, ele não precisava estar lá mentindo. Sim, mas a colocação do irmão é que enquanto ele estava mentindo, Deus estava com ele. Quando ele contou a verdade, aí Deus se retirou. Pastor Cleverson. Eu não entendo assim, pastor Cláudio, e discordo aí, pastor Luciano, desse ponto agora. Porque eu não entendo que foi Deus que induziu ele a mentir. Sansão arrumou uma desculpa para não ser descoberto. Ele falou, se eu falar que a força está no cabelo, eles vão me matar, como fizeram. Então ele falou, vou mentir aqui, vou dar desculpa, mas ele já estava numa situação complicada. E ele foi omitindo. Mas eu não entendo que foi Deus que orientou ele a fazer isso. A Jaque Cruz aqui, concordo, pastor, concordo. Eu acredito que Sansão caiu no conto. Ele poderia ter sido firme em suas respostas sem precisar mentir, mas a vaidade tomou conta dele.
acredito que não foi involuntário, portanto foi voluntário. José Carlos de Souza, pecado é pecado. Se não se arrepende, é inferno. Não tem pecadinho e nem pecadão, existe pecado. Já debatemos sobre isso recentemente. Luiz Fernando de São José dos Campos, existe a luta entre a carne e o espírito. E vai prevalecer aquele que você mais alimentar. Por isso, a instrução no contexto do capítulo é para andarmos no espírito. Reverendo Cleverson, 2 minutinhos aí para sua conclusão final, seus dados de contato. Quero agradecer, pastor Cláudio Apolinário, pastor Luciano, pastor Paulo, por esse debate. Que Deus abençoe a vida de todos os que estão ouvindo a Rádio Vida FM nesse momento. E eu entendo que pecado involuntário é aquele pecado que você comete sem conhecer a lei, sem conhecer a verdade. A partir do momento que você conhece, você passa a pecar conscientemente. Agora, todos nós estamos sujeitos a pecar, a pecado acidental, aquele que você pratica de forma acidental e tem que tomar cuidado, vigiar. Por isso que a Bíblia diz, vigiai e orai para que não entreis em tentação, porque o diabo, vosso adversário, anda de redor, rugindo e bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Muito bem, meus contatos é Instagram, @CleversonVale. VALLE, Vale com 2 L's, @CleversonVale. Deus abençoe a todos, um forte abraço. Obrigado, querido, que Deus te abençoe. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já já. O debate da vida volta daqui a pouco. Apareceu um vírus e mudou a forma de relacionamento. Mudou a forma de convivência entre as pessoas e o mundo. E a sua empresa? Está preparada para toda essa mudança? Sua marca está pronta para falar com esses novos clientes? A agência Chairo está pronta para atualizar os seus negócios. Solicite uma consultoria gratuita de marketing digital com os especialistas da Chairo e prepare-se para vender como nunca. Chairo, especialista em potencializar vendas. Ligue Chairo 11 98274 5116 ou acesse chairo.com.br. O som que é tudo de bom. E aí, pai, beleza? E aí, filho? E o seguinte, você libera o carro hoje? Claro. Aê! Que não, né, filho? Ih, deu ruim. Aí, pai, qual é? Já sou habilitado, coroa. Ah, eu sei, filho, mas você conhece a seguradora. Se eu colocar você como condutor, o valor do seguro dobra. Que tal dar uma atualizada? E experimentar a proteção veicular da Touros. Sem burocracia, pagamento em 12 vezes no boleto bancário, sem consulta SPC e Serasa. E sem perfil, qualquer pessoa habilitada pode dirigir. Cobre 100% tabela FIP. Terceiros, assistência 24 horas, guincho, chaveiro, troca de pneus, auxílio à pane seca, hospedagem emergencial. São tantas vantagens que o tempo deste comercial ficou pequeno. Para saber mais, ligue 11 9 3412 8871. Touros, o jeito mais inteligente de proteger o seu carro. Instagram da Vida? @Eu tô na vida. Hashtag tô seguindo. Muito mais vida, muito mais bíblica. Primeira imersão Trilha 7. E não acabou não, viu? Estamos aí no 4º dia, né? Quarto dia, amanhã encerra, repito, de forma apoteótica, você não pode perder. Se você falou assim, eu assisti na segunda, mas não deu na terça. Eu assisti na terça, mas não deu na quarta. Não perca amanhã. Não perca hoje, né? Hoje é a nossa 4ª aula com o professor Richard Godoy, falando sobre o perigo das heresias na internet. Quem sabe os teus filhos estão vendo ou estão seguindo alguém que é um problema. Então é importante que você seja prudente, você acompanhe a nossa ministração de hoje. E amanhã nós teremos então o sorteio, ok? Sorteio dos livros e assim por diante. Perguntas e respostas. Amanhã será um dia mais do que especial. Você não pode perder. Esteja conosco amanhã na primeira imersão Trilha 7 com o tema Cuidado com a Teologia, as heresias do Evangelho moderno. Muitas teologias têm invadido a igreja, muitas heresias. Talvez, vamos ver a conclusão do debate aqui de hoje, mas talvez estão levando pessoas a erros
involuntários, a pecados involuntários. Acha que está fazendo certo e de repente está fazendo errado. Não está no alvo, não está seguindo a vontade de Deus. Então participe conosco hoje às 8 horas da noite, amanhã às 8 horas da noite, nosso painel com todos os professores respondendo as suas perguntas. Vai ser um final de imersão fantástico, tremendo. Você não pode deixar de participar, ok? Então faça a sua inscrição caso você não tenha se inscrito ainda, que é seinscrevaagora.com.br. seinscrevaagora.com.br. Lá você tem o link do WhatsApp, entra, se cadastra no WhatsApp para que você receba o e-book. Já temos o e-book de segunda, já temos o e-book de terça, daqui a pouquinho vamos liberar aí o e-book da quarta-feira. Amanhã a gente libera o de hoje e vai ser uma bênção. Esteja conosco amanhã na nossa final, na reta final da nossa primeira imersão Trilha 7. Primeira imersão Trilha 7, de 5 a 9 de julho, às 8 horas da noite. Transmissão pelo YouTube e pelos 96.5 da Vida. Ao vivo em todas as plataformas: YouTube, Facebook, Instagram e no Vida Play. Debate da Vida. Debates da Vida é de volta, a última meia hora do programa. E será que a nossa pesquisa deu aquela mudada geral aí? Vamos à pesquisa, mas deixa eu já relembrar você que eu não falei nenhuma vez, se inscreva no canal, clica no joinha, clica no sininho e compartilha, ok? Que eu não tô com o meu tablet aqui na frente pra ver hoje e acabei esquecendo. Então, ó, se inscreva no canal, clica no sininho para ser comunicado todas as vezes que nós estivermos ao vivo, clica no joinha e também compartilhe, ok? Muito importante a sua participação conosco. Você já viu lá? Tá muito perto. Tá muito perto. Muito. 7.490. Então, entre hoje e amanhã, vamos bater aí os 7.500 inscritos no nosso canal, ok? De repente, minha gratidão. Um só. A gente não sabe. Não sabe. É verdade, tá? Mas a minha gratidão a todos vocês aí. Então, se você tá aí e não se inscreveu, se inscreva agora. Quem sabe, até o final do debate, nós tenhamos aí o resultado. Tá bom? Vamos então à nossa pesquisa, à nossa enquete. O resultado agora do nosso terceiro bloco. Diminui um pouco o número daqueles que defendem o sim. Então, de 73 cai para 67 o número dos que dizem que sim, de que existe pecado involuntário. Aumenta de 27 para 33 os que dizem não. No caso do Instagram, permanece o mesmo resultado. Começou com 17, aumentou para 23 os que dizem sim e diminuiu de 83 para 77 os que dizem não. Deixa eu verificar aqui no meu Instagram pessoal qual é o resultado da nossa enquete. Deixa eu ver aqui, só um minutinho. Voltando aqui, 50-50, empatou. 50% dizendo que sim e 50% dizendo que não. A sua participação é muito importante para nós. Vamos então ao nosso Momento Hashtag. Momento Hashtag, no Debate da Vida. Bom, temos aqui 3 hashtags. Hashtags são as palavras citadas pelo internauta conectado com o tema. Existe pecado involuntário? O que nós pedimos aos nossos convidados é que eles comentem de forma prática, rápida, uma espécie de ping-pong, é um bate-bola rápido, se há ou não conexão com o tema, ok? Começa então com o pastor Luciano, na sequência, o nosso pastor. Primeira palavra, primeira hashtag, inocência. Sim, tem a ver com o tema. Inocência está ligado ao pecado involuntário. Pastor Paulo? Inocência tem a ver, sim. Como eu disse, pelo conhecimento da regra, não acredito no pecado involuntário. Mas inocência, sim. Maravilha. A segunda palavrinha, conhecimento. Sim, tem também tudo a ver. Deixa de ser involuntário quando tem o conhecimento da verdade. Mas ainda assim, a pessoa que tem o conhecimento, ela pode cometer o pecado involuntário. Pastor? Sim, tem tudo a ver. Concordo também. Mas insisto aqui na minha posição. A existência do pecado involuntário. Pelo conhecimento da regra, não. Maravilha. E a terceira hashtag, mentira. Mentira, eu não entendi muito bem. Não consigo relacionar. Não tem correlação. Porque a mentira, ela... muito provável que ela seja um pecado voluntário, né? Bom... Eu vou usar um exemplo de que nós demos num debate, num dos debates recentes. O camarada chega, acho que foi na terça-feira, o camarada chega na casa da irmã, o pastor Luciano, ele chega lá na casa da irmã pra comer, e a irmã vira e fala assim: e aí, pastor, gostou da comida? E a comida tava ruim. Tava ruim. O senhor disse que tava ruim ou o senhor disse que é boa a comida?
Eu vou ser educado, vou falar, ó, muito bom, obrigado. Obrigado. Então, mentiu. E aí, mentir. pecado voluntário ou involuntário? Mas o segredo... Ou esse é o pecado branco? Não, olha... Olha o racismo aí. Deixa os teólogos da teologia negra ouvir isso. Mas eu falaria, né, que tava muito bom, mas já perderia perdão aqui, ó Deus. Já pede, então pecado voluntário já pede perdão na sequência. Pastor Paulo, mentira. Não compreendo também fazer parte da não há correlação. Não. Maravilha. Vamos então agora à nossa dica cultural dos nossos convidados e também as considerações finais deles. Debate da vida. Dica cultural. Começo então com o pastor Paulo. Ele terá 2 minutos para dar a sua dica cultural e também fazer a sua consideração final sobre o tema de hoje. Muito bem. Eu acho que para esse tema, a melhor dica cultural que eu posso dar, leiam a Bíblia. Quer estar livre do pecado involuntário? Leiam a palavra de Deus. Compre uma linda Bíblia ou ganhe essa Bíblia aqui do nosso amado pastor. Bíblia de Estudo Holman. Que chique, né? As minhas considerações. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se você tem conhecimento da regra, você não pode pecar. Você tem que buscar a Cristo, você tem que buscar a santificação através da busca do Espírito Santo, através da palavra de Deus, porque ela purifica. Como purificará o mancebo o seu caminho? Observando a palavra de Deus. É possível sim, como eu falei lá do ano 415, quando Santo Agostinho diz, olha, dá sim para o homem se purificar e deixar de pecado. A gente não pode trazer esse costume de lá de trás, olha, porque ele pecou na sua carne, então agora a natureza da carne é pecaminosa. Mas é verdade sobre todas as coisas que pela graça nós nos livramos dos nossos pecados. Então, há uma condição pelo conhecimento da regra, não peque, não há pecado involuntário. Que Cristo nosso Senhor possa te ajudar e que o Espírito Santo possa a cada dia completar a boa obra em nossas vidas, de trazer à nossa consciência o pecado, a justiça e o juízo, para que continue se manifestando em nós a sua graça e que no dia da volta de Cristo, nosso Redentor, todos nós possamos acessar a eternidade com Cristo para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seus dados de contato, pastor, se as pessoas querem te localizar. Se o pessoal quiser me acompanhar na rede social, é @PauloMirandaPastor, @PauloMirandaPastor, tô lá no Instagram, também no Facebook, Paulo Miranda. Posso passar o da nossa igreja? Sim, fica à vontade. Igreja Salém de Paz, Igreja Salém de Paz. Você vai conhecer lá o nosso conteúdo e as nossas programações. Quero agradecer mais uma vez, obrigado pela oportunidade, obrigado à companhia do nobre pastor, e é muito bom estar aqui com você. Parabéns por essa leveza de debate que o senhor conduz. Maravilha, querido. Muito obrigado, eu que agradeço. Pastor Luciano, 2 minutos. Muito bem. Primeiramente, quero agradecer mais uma vez, mais uma oportunidade de estar aqui falando de um tema tão importante e de extrema relevância. Quero deixar a minha dica cultural. Na verdade, hoje eu preparei 2 obras para falar de amartiologia. Nós temos Pecado e Pecadinhos. Essa obra é bem conhecida, Russell Shedd, que é um teólogo muito conhecido, e também Do Descrédito ao Aprofundamento, do Frei Antônio Moser. É teologia católica, mas também de extrema relevância para nós estudarmos acerca do pecado. Para falar, deixar aqui a minha fala final acerca do assunto, eu acredito sim na possibilidade do pecado involuntário, acredito que praticamos muito ele, acredito que apesar de ter o conhecimento da verdade, nós podemos infelizmente cometer esse pecado, e aquele que não tem o conhecimento da verdade, muito mais porque ele ainda não conhece a verdadeira a verdade das Escrituras, não conhece o amor de Cristo, então certamente com muita facilidade ele vai praticar o pecado que é chamado de pecado involuntário.
tá bom? Para falar comigo nas minhas redes sociais, eu estou no Facebook, no Twitter e também no Instagram. Você me encontra Luciano Escala. Lembrando que Escala é sempre com ESCALA. Então, Facebook, Twitter e Instagram, Luciano Escala. E se você precisa de ajuda, eu gosto sempre de falar, pastor, porque as pessoas me procuram, né? Se você tem alguém na tua família, algum amigo, alguém próximo que precisa de ajuda com dependência química, eu também sou responsável por uma casa de recuperação. Você entra em contato comigo, pode ser pelas minhas redes sociais e eu te passo mais informações, tá bom? Repetindo, Luciano Escala, ou diretamente na nossa igreja, na Vale de Bênção Brasilândia, e você pode me procurar e eu te passo mais orientações. Maravilha, querido. Muito obrigado pela sua participação. Quero informá-lo que aqui na vida é muito melhor que na Globo. Com certeza, com certeza. É sempre um prazer estar aqui. É isso aí. Muito obrigado, pastor, pela sua participação. Vamos então às minhas considerações finais sobre o tema de hoje. Debate da vida. Considerações finais com Cláudio Apolinário. Olha, nós temos aqui a opinião da Vanusa Gonzaga, e o erro de Davi não foi só voluntário, foi premeditado, mas Deus nos perdoa. Pecamos porque somos pecadores, é a nossa natureza. Esta exploração do texto de Sansão é falaciosa. Ele começou errando, desobedecendo a Deus desde o começo. E o irmão Alexandro Cetra, ele mandou um áudio, mas ele menciona aqui o texto de Gálatas, capítulo 5, versículos 16 a 23, e ele pergunta se encaixa, é isso mesmo, ele faz uma pergunta se encaixa nessa questão dos pecados involuntários. O texto de Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 16, vai falar sobre o fruto do Espírito, né? Então ele fala assim, ele vai falar: mas eu afirmo, andai pelo Espírito e nunca satisfareis os desejos da carne. Então é uma orientação de Paulo aos crentes que estavam em Gálatas para que eles caminhassem no Espírito, ok? Mas vamos lá então. Pessoal, o tema de hoje é um tema, como todos os outros, né? Ele sempre é um tema que nos traz muita reflexão, porque trata da natureza do homem, da natureza pecaminosa, né? A teologia vai chamar de hamartia, ou errar o alvo, a doutrina do pecado. E quando nós falamos sobre a voluntariedade ou a involuntariedade do tema, do pecado, eu creio que a gente precisaria primeiro decifrar o que é ser involuntário. Ou o que é voluntário e o que é involuntário. O que é voluntário? Voluntário é aquilo que você faz de forma refletida, de forma propositada. Olha, eu faço porque eu quero fazer, eu faço de forma intencional. Agora eu busquei aqui o que é involuntário. Involuntário é um adjetivo e eu vou ler para vocês aqui a definição de involuntário ou involuntariedade. Número 1, que se realiza sem intervenção da vontade ou que foge ao controle desta. É algo automático, inconsciente e espontâneo. Segundo significado, que se encontra em uma dada situação sem o desejar, forçado ou obrigado a fazer. Então, quando nós falamos sobre voluntário ou involuntário, o voluntário, vamos falar, o pastor Luciano falou aqui sobre obras sociais. Quem é o voluntário de uma obra social? É aquele que intencionalmente, ele vai lá para exercer aquele trabalho, ele vai de forma voluntária, de forma apaixonada, ele vai lá porque ele quer realizar, é o desejo dele praticar aquela obra social. Portanto, quando nós falamos sobre pecado, se ele é voluntário ou ele é involuntário, eu diria que o posicionamento dos nossos 3 convidados de hoje foram muito produtivos. E ele é importante que nós levemos eles em consideração. O pastor Paulo está levando em consideração a voluntariedade ou a involuntariedade a partir da consciência plena. Olha, eu tenho consciência de que adulterar é pecado. Eu tenho consciência de que mentir é pecado. E se mesmo tendo a consciência eu vou lá e pratico aquilo, ele é voluntário, ele não é involuntário. O que para mim é o ajuste fino aí, é aquele ajustezinho para que haja um maior entendimento, um claro entendimento. Eu sei que mentir é pecado, eu sei que uma determinada situação é errada perante os olhos do Senhor, mas eu pratico aquilo de uma forma espontânea. Quer ver? Eu vou usar um exemplo bem simples para vocês. Quantos aqui, eu imagino que todos já fizeram isso, foram no médico e eu amava, eu nunca gostei de ir no médico, acho que ninguém gosta de ir no médico, né? Mas eu amava ir no médico quando eu era pequeno e que ele pegava o joelho da gente e dava aquela batidinha em uma determinada parte do joelho e que a perna da gente, ela levantava. Já passou por isso, Simone?
Você nunca fez isso, não é possível. Já fez, Luciano? Não, eu sou uma outra geração. Não é possível. Já fugiu da conversa. Porque eu creio que todos fizeram. Sabe aquele negócio que ele bate? Tem um ponto específico. Eu tô mentindo. Você viu? Olha, o pecado foi voluntário. Foi voluntário. Ou seja, dá aquela batidinha, a perna faz tum e ela sobe. Tem coisas que nós fazemos de forma não premeditada. Acontece. Imagine, por exemplo, uma mãe que ela vê de repente alguém agredindo seu filho, ela vai lá e na hora, ela é o famoso sair de si. Ela sai de si, ela reage àquela determinada situação. Ela errou em ter agredido? Errou. A Bíblia fala que se você tomar o tapa em uma face, tem que dar outra. Como que ela tomou um e já reagiu? Mas foi um impulso. Este impulso, ou seja, ela fez aquilo de uma forma involuntária, não foi pela sua natureza divina, pela sua natureza espiritual. Se nós estivermos no equilíbrio da nossa fé, aí nós vamos fazer aquela coisa, não, peraí, então foi pecado voluntário. Agora, se foi de forma inconsciente, aconteceu de sopetão, aconteceu, ela errou, ela está em pecado, ela tem que pedir perdão, tem que pedir perdão. Mas foi involuntário, aconteceu de uma forma involuntária, não tira dela o peso do pecado, não tira dela a necessidade do arrependimento, mas aquilo aconteceu de uma forma involuntária. Por isso que Paulo diz, olha, o mal que eu não quero fazer eu faço, a gente falou várias vezes disso nos debates recentes, né? O mal que eu não quero fazer, eu faço. E o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Por quê? Porque a nossa natureza humana, a nossa carne, ela vai militar contra o espírito constantemente. De qualquer forma, eu quero terminar a minha consideração de hoje dizendo para vocês que a vida do cristão não deve ser uma vida de fugir do pecado. Mas como assim, pastor? Lá vem uma heresia? Bom, nós estamos fazendo uma imersão falando contra essas heresias, né? Então eu não vou dar uma bola fora dessa. Mas, pastor, não tem que fugir do pecado? Não, você não tem que fugir do pecado. Você tem que correr para os braços do Pai. O problema é quando a gente corre do pecado para eu correr de alguém. Vamos dizer que o pastor Paulo agora decidisse, ele fala, não, pastor, eu vou te pegar. E eu tivesse que correr dele. Se eu estou correndo dele, eu estou o tempo todo fazendo o quê? Olhando para ver se ele não está atrás para me pegar. O problema é esse, as pessoas com relação ao pecado estão olhando muito pro pecado e não estão se aproximando de Deus. E muitas vezes acaba correndo pro lado errado. Você já viu uma pessoa que por medo ela corre pro lado errado? Ela ouve uma explosão e corre para um lado e cai num buraco. Por quê? Porque tá fugindo do problema. Não fuja do problema, se aproxime de Deus, porque quanto mais nós nos aproximamos de Deus, quanto mais intimidade com Deus nós temos, quanto mais santificação nós temos, quando nós nos santificamos, nós certamente vamos viver longe, vamos viver afastados do pecado, ou vai ser mais claro para nós aquilo que está acontecendo. Quando eu me aproximo de Deus, eu tenho mais equilíbrio, eu não vou reagir por impulso, como eu normalmente reagiria. Por impulso sempre vamos reagir, porque nós estamos na carne, a nossa natureza ela é pecaminosa, nossa natureza é a carne, mas que nós procuremos constantemente andar no Espírito, andar buscando viver aquilo que Deus tem reservado para nós, amém? A nossa word cloud de hoje são as palavras mais citadas, óbvio. A primeira foi pecado, a segunda, mentira e a terceira, consciência. Ou seja, eu concordo com os três debatedores. Se o pecado ele é consciente, eu estou consciente, eu vou fazer, esse pecado ele é absolutamente voluntário. Eu tomei a decisão de pecar, eu tomei a decisão de errar. Se ele acontece de forma involuntária, ou seja, eu não pensei, aconteceu, é pecado do mesmo jeito, tem que pedir perdão do mesmo jeito, mas eu entendo que ele é involuntário, ok? Satisfação então receber a todos vocês, todos na tela? Pastor Paulo, Pastor Luciano, na telinha dando tchau para os nossos ouvintes. Deus abençoe vocês, muito obrigado pela participação de vocês e até o próximo debate. Você ouviu o Debate da Vida com Cláudio Apolinário. De volta segunda, às 10 da manhã, nos 96.5. Nas plataformas digitais e no Vida Play. Sexta-feira, final de semana chegando. Bora bater aquele papo? Papo tudo de bom. Aquela conversa especial entre amigos. Toda sexta, 11 da manhã, com o pastor Cláudio Apolinário. Aqui nos 96.5. É muito mais vida.